paz do Senhor, juventude de Cristo, estamos de volta em mais um Conectados na Lição. Gente, lembrando que a nossa revista Conectar Mais Jovem traz um tema assim de suma relevância, ética cristã, os desafios do comportamento na atualidade. E hoje nós estamos aqui com ele, comentarista da revista, pastor César Rosa, seja bem-vindo, querido. E também a nossa querida diaconisa Juliana Nascimento, representando a juventude. Fique conosco aqui no Conectados na Lição. Estamos de volta aqui no Conectados na Lição, com a nossa querida revista Conectar Mais Jovens, trazendo a temática ética cristã, os desafios do comportamento na atualidade. E hoje, gente, é a nossa lição de número 2, falando sobre a ética dos 10 mandamentos. E eu vou aproveitar que o nosso comentarista está aqui, pastor César Rosa. Pastor, qual o objetivo de Deus ao instituir os 10 mandamentos? Queridos, a paz do Senhor, para nós é mais uma honra estar aqui no Conectados na Lição. E esta é uma pergunta bastante pertinente, porque muitas pessoas ficam focadas na letra e esquecem da essência dos 10 mandamentos. Imagina o que é Deus chamar um povo que viveu 400 anos afligido no Egito. E de repente Deus chama esse povo para ser propriedade particular, pessoal, exclusiva sua. Imagine quantos hábitos eles não tinham. Imagine quantas arestas precisavam ser tiradas. Então, quando Deus dá os 10 mandamentos, a primeira coisa que nós precisamos entender é quem deu. Deus. Em um relacionamento em que Moisés fica 40 dias com Deus no monte. Deus pega aqueles 10 mandamentos, dá ao povo por intermédio de Moisés. E o que acontece? O povo pega aquilo e faz 613 preceitos. E isto cria alguns problemas na nação. Mas o objetivo de Deus era, primeiro, revelar o seu caráter. A ética do Sinai vem para revelar o caráter de Deus. Porque eles viviam num ambiente politeísta e Deus queria que eles entendessem que só tinha um Deus soberano, acima de todas as coisas, único, suficiente e verdadeiro. O segundo era padronizar um estilo de vida. Que estilo de vida é esse? Um estilo de vida que demonstrasse o Deus que eles serviam. Porque naquela época era muito típico, na época politeísta, era muito típico uma nação demonstrar quem servia através das suas atitudes. E Deus, quando institui o decálogo, Deus estava falando com eles, através desta ética que eu estou dando para vocês, as nações conhecerão que Deus vocês servem. Uau, gente! Pastor, mas eu tenho mais uma pergunta. Como deve ser a relação dos 10 mandamentos com a sociedade atual? Uma outra questão que nós precisamos entender bem, porque muitas pessoas até perguntam, olha, quase 4.000 anos, existe aí um fosso, um hiato de 4.000 anos aproximadamente dos 10 mandamentos até a nossa sociedade. Como é que algo que fora dado lá atrás pode ter a sua relevância na nossa sociedade? Em primeiro momento, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus eterno. E eu gosto muito da expressão eterno, porque Deus ele não está limitado ao tempo e nem ao espaço. E um dos atributos dele é a onisciência. Então, quando ele dá a lei lá atrás, Deus já sabia de tudo que ia acontecer nessa progressão, no desenvolvimento da raça humana. E justamente por entender isso, Deus dá leis que não estão circunscritas a um tempo, mas que servirão por toda a perpetuação da espécie. Por exemplo, vamos pegar algo clássico aqui, que é a questão do não matarás. Desde a queda, né, o primeiro homicídio foi entre 2 irmãos. Então, desde a queda tem o homicídio, mas no decálogo já está falando sobre não matarás. Então, a nossa sociedade hoje, ela também é regida por algo que Deus deu para a nação de Israel. Por quê?
porque ela tem a validade nos nossos dias, tendo em vista que sai do coração de um Deus eterno. Então é válido sim. O Antigo Testamento, ele não foi para uma época, principalmente o Decálogo, ele é para a perpetuação de uma raça. E nós somos propriedade exclusiva de Deus. É conhecido no meio da cristandade que nós somos o Israel de Deus. E como representantes de Deus, nós temos também esse conjunto que Deus dá para a nação de Israel. Ok? Muito bem. Lembrando a toda a juventude que está aí conectado conosco, lembrando que o nosso site da Editora Betel traz um subsídio totalmente gratuito para você, que é o PIL, o Plano de Incentivo à Literatura, a leitura, gente. E eu vou perguntar aqui para a nossa Juju, representando a juventude. Ô Ju, e a Ju contribui, é uma colaboradora da Editora Betel. O que o PIL traz para a gente nessa lição? Bom, essa lição ela vai trazer um pouco mais, falando a respeito do caráter divino. Assim como o pastor já tem dito aqui, que os 10 mandamentos, eles imprimem esse caráter nesse povo, né? É Deus querendo colocar no seu povo um pouco do seu caráter. E o PIL ele vai trazer um pouco mais dos atributos de Deus. Se você quer saber mais, faça o download lá no site da Editora Betel, do PIL. E eu já quero aproveitar. Pastor, a juventude quer saber qual é o legado da ética do Sinai para os dias atuais, para o cristianismo. Olha, queridos, tudo, a Bíblia diz que tudo quanto foi escrito, Romanos 15:4, para o nosso ensino foi escrito. Então, Israel, ele traz para nós uma série de legados. E os 10 mandamentos, né, também chamando de ética do Sinai, ele tem a sua importância na teologia cristã, né, tendo em vista da revelação do caráter de Deus. O grande estandarte da ética do Sinai é o caráter de Deus. É através do conhecimento de Deus que você vai aprender a temer e a servir este Deus. Por quê? Se eu jamais tiver uma compreensão, se eu nunca chegar a compreender o caráter de Deus, como eu posso colocar isso em prática na minha vida? Então é de vital importância eu entender primeiro esse caráter de um Deus que é todo poderoso. Quando Jesus está aqui no seu ministério terreno, Jesus faz questão de frisar a essência dessa lei, a essência dessa ética, e ele até sintetiza, que tudo na lei sintetiza em 2 vertentes. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Queridos, será que dá para você imaginar, jovem, a dimensão do que é amar a Deus acima de todas as coisas? E muitas vezes, e aqui eu quero ponderar algo da ética do Sinai, que é a idolatria. Muitas vezes nós achamos que esse eidolon do grego, né, é uma imagem, e não é, queridos. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco acima de Deus na minha vida, tudo aquilo que eu amo mais do que Deus. Se eu não tomar cuidado, o meu carro pode tomar esse lugar de Deus, o meu emprego, a minha namorada, o meu casamento. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que nada venha sobrepujar o amor de Deus no nosso coração. Então essa é uma vertente. A outra vertente é amar o próximo como a mim mesmo. A premissa aqui é aquela que todo mundo conhece. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então, quando eu começo a pensar ética no sentido de cuidar de mim, cuidar do próximo como eu cuido de mim, a nossa vida será melhor. Então, essa questão tem que estar bem guardada no nosso coração, para que nós venhamos colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida, porque relacionamento vertical, ele projeta no relacionamento horizontal. Então, se o meu relacionamento com Deus é realmente acima de todas as coisas, isso me faz amar o próximo. E os 10 mandamentos é isso. Quando eu não mato, quando eu não cobiço, quando eu não furto, o que eu estou fazendo? Estou amando o ser humano, porque eu não gostaria que fizesse isso com a minha vida. Quando eu não tomo o nome do Senhor em vão, quando eu guardo os preceitos de Deus, né, que é guardar
o sétimo dia, que muitos entendem de maneira errada, porque ali não é simplesmente um dia, ali está falando do descanso que Deus descansou. Então eu preciso entender isso. Quando eu amo a Deus, os seus mandamentos não são pesados. Então entenda isso, quando Deus estabelece alguma coisa para você, que muitas vezes corremos o risco de achar que Deus está tolhindo a minha liberdade, está cortando as minhas asas. Não. Deus está estabelecendo valores para que você seja uma pessoa próspera na sua vida. Deus te abençoe. Uau, gente! Conectou? Conectados na lição aqui na revista Conectar Mais Jovem, trazendo esse tema, gente, de grande relevância para os momentos da atualidade, ética cristã. E esse foi mais um subsídio assim importantíssimo para você crescer na graça e no conhecimento. Lembrando que a editora Betel já está aí com comercial disponível para você solicitar, adquirir o exemplar da sua revista desse trimestre, como também esse livro, gente, que está simplesmente exponencial. Ligue lá, ligue aqui, nesses telefones que estão aparecendo aqui na sua tela e peça já o seu exemplar. Lembrando também que temos a Bíblia Jovem, a Bíblia para a juventude de fé, a juventude fortificada na palavra. Bom, gente, ficamos por aqui. Esse foi mais um Conectados na Lição. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um para você, inteiramente para você. Deus abençoe, a paz do Senhor.